Oi, pessoal. Vamos para uma aula sobre uma nova obra da Unicamp, que é a Carta de Caminha, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Achamento do Brasil. Bem, vamos à abordagem, vamos aos slides. A Carta de Achamento do Brasil, escrita em 1500 por Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, português, que nasceu em 1450 e morreu no mesmo ano que ele escreveu a carta, 1500. Depois nós vamos ver como. Então, ele se insere no quinhentismo europeu, né? É a época das grandes navegações, os descobrimentos, quando na Europa estava ocorrendo o Renascimento ou Classicismo, cujo maior representante é Luís Vaz de Camões. Ou seja, enquanto Camões vinha desenvolvendo, iria desenvolver sua obra em Portugal, né? O Caminha aqui começava a escrever a colonização e a descrever o início do descobrimento aí, né? Com a carta que abriria o Renascimento, o classicismo em Portugal. Bem, aqui nas Américas, quinhentismo, lá na Europa, o Renascimento ou classicismo. Vamos. Escrita em 1500 e preservada na Torre do Tombo, em Portugal, a Torre do Tombo, tombamento, no sentido de preservação, tá? Ela mantém até hoje os documentos importantes do reino. A carta, tida como a certidão de nascimento do Brasil, foi publicada pela primeira vez em 1817, ainda antes da independência. Nem sequer éramos um país independente, ainda era o reinado de Dom João VI, tá bem? Caminha foi o escrivão principal da esquadra de Cabral. O que isso quer dizer? Que havia outros escrivães, mas o Caminha foi o principal, ele era o escrivão-mor da esquadra de Cabral, uma esquadra empreendida, né, no reinado de Dom Manuel, chamado O Venturoso, tá bem? Era a época do reinado de Dom Manuel o Venturoso. A poderosa esquadra era composta de 13 embarcações, contando aí 1.500 homens. Ela era poderosíssima, tá? 1.500 homens com naus e caravelas. As naus são embarcações de maior tamanho, de maior porte. As caravelas são menores, tá? E havia também, né, as barcaças, eram embarcações menores, as barquinhas ali, onde eles iam sair das caravelas e naus para chegarem até a praia, tá bom? Como se fossem botes, tá bom? Houve vários naufrágios, inclusive no retorno, quando 380 homens, entre eles Bartolomeu Dias, desbravador do Cabo das Tormentas, ali morreram. Olha só que ilustre, hein? Bartolomeu Dias, aquele que primeiro chegou ao Cabo das Tormentas, estava na esquadra de Cabral, um grande navegador. Quando Cabral, depois de descobrir o Brasil, né, ele retorna a Portugal, a viagem de retorno foi muito difícil. Tanto que eles vão sofrer esse naufrágio, eles acabaram topando aqui, né, no Brasil, depois eles vão para as Índias, que era o destino que eles pretendiam, na verdade. Tá bem? E no caminho para as Índias, quando estão indo, né, acabaram de descobrir o Brasil, enfim, estão indo para as Índias para depois retornarem a Portugal, eles vão sofrer esse naufrágio no Cabo das Tormentas, essas embarcações, Bartolomeu Dias ali morrerá. E o Caminha morreu também nesse ano, ó, morreu nesse retorno em um ataque árabe a Calicut. O que é Calicut lá na Índia? É a atual cidade de Calcutá, na Índia. Em dezembro, 7 meses depois da escrita da carta. Então, ele não chegou a pisar o solo português? Não. Ele morre no retorno, vamos dizer assim, quando eles teriam que passar pelas Índias e num ataque árabe nas Índias, né, que eles sofreram nas Índias, na cidade de Calcutá, Calicut. As navegações portuguesas, é isso aqui mesmo, as navegações portuguesas tensionavam, tinham como objetivo difundir o cristianismo pelo mundo. Daí a cruz de Cristo vermelha nas velas. Tá? As caravelas, as naus, elas traziam essa cruz de Cristo, que era um símbolo dos templários, inclusive. Tá? É a ordem de Cristo, uma ordem que descendia dos templários da Idade Média. E eles tinham como objetivo
levar o cristianismo para o mundo, já que Portugal era um país muito cristão, católico, e também fortalecer o mercantilismo, o comércio de especiarias, né? Lusitano, português. Bom, em tom de falsa modéstia porque ele é o escrivão-mor, ele sabe que ele é o melhor escrivão da esquadra, dizendo haver outros cronistas melhores na esquadra, e não havia, ele sabia que era o melhor. É uma falsa modéstia. Caminha abre a carta enfatizando que será fiel à verdade dos fatos, que, aliás, era uma exigência do gênero. Esse gênero, carta, que é narrativa de viagens, ela não é ficção, né? O cronista, como é dito quem escreve, escrivão ou cronista, ele tem que ser fiel à verdade dos fatos. Ele tem que buscar uma objetividade, mostrar o que é, uma neutralidade. Tá bem? Embora nós saibamos que nenhum discurso é totalmente neutro. E isso nós vamos ver já já. Mas é claro que o que prevalece é a objetividade, que é exigida pelo próprio gênero, que é carta, que é narrativa de viagem, que não é um texto com finalidade artística, tá bem? Que, vamos dizer assim, nem seria um texto tipicamente da literatura a ser estudado. E por que a Unicamp está cobrando? E por que os livros didáticos trazem? Né? Porque a nossa certidão de nascimento. Por isso, foi o primeiro texto escrito em terras portuguesas. Então, vamos lá. No entanto, muitas vezes a neutralidade é comprometida pela visão cultural europeia, cristã e mercantilista. Ou seja, né, é óbvio que ele vai colocar o eu, como nós vamos ver ao longo da aula, da abordagem aqui, né, do comentário da obra, que essa visão cultural europeia, cristã e mercantilista dele vai quebrar várias vezes essa total objetividade. Inicia a narrativa pela partida da frota, lá de Portugal, em 9 de março de 1500, 9 de março, né? E um mês depois eles vão topar terras aqui, com os dias calmos de navegação pelas Ilhas Canárias e costa africana de Cabo Verde, e com o desaparecimento de uma das naus, que mudou o rumo e provavelmente foi para as Índias, para o Oriente. Um mês depois, numa terça-feira de 21 de abril, vence plantas no mar. Sinal de terra. Estamos próximos a alguma terra, alguma ilha, né? Em 22 de abril, uma quarta-feira, avista-se terra, o Monte Batizado de Monte Pascoal, atual litoral da Bahia, uma referência cristã, Pascoal, já que o domingo anterior fora de Páscoa. Então está aqui, ó, em 22 de abril, uma quarta-feira, avista-se terra, o Monte Batizado de Monte Pascoal. Aqui está ele, ó, que ainda hoje está lá no sul da Bahia, é Bahia. Tá? E por que Monte Pascoal? Uma referência cristã. Olha como eles estão difundindo o cristianismo no mundo. Então, colocar um nome referente a algo relativo à religiosidade católica e cristã era fincar o cristianismo ali. Entenderam? Agora, por que Monte Pascoal? Era o dia de Páscoa? Não. Era uma quarta-feira. O domingo anterior havia sido um domingo de Páscoa. Está aqui o Monte Pascoal, olha. Essas denominações cristãs pressupõem o grande anseio de posse da terra. Aliás, o primeiro nome do Brasil, achando-se tratar de uma ilha, foi Ilha de Vera Cruz. Foi o primeiro nome, eles chamaram de Ilha de Vera Cruz, já batizaram ali. Achavam que fosse uma ilha, tá bem? E o que quer dizer Vera Cruz? A cruz verdadeira. Aquela cruz em que Cristo foi crucificado. Então, olhem como o primeiro nome do Brasil está ligado aqui, olha, a cruz de Cristo nas caravelas, a tradição cristã lusitana, isso é a ordem de Cristo, tá bem? A ordem dos templários da Idade Média, já impressos, tudo isso aqui no primeiro nome do Brasil, Ilha de Veracruz. Na quinta-feira, dia 23 de abril, então o Brasil foi descoberto dia 22 de abril. Um dia depois do dia de Tiradentes, que Tiradentes foi depois, óbvio, né? Tudo bem? E é o dia da fundação de Brasília, que veio em 1960, escolhido ali justamente por ser o dia do descobrimento do Brasil. Na quinta-feira, dia 23, o experiente navegador Nicolau Coelho desembarca com alguns homens, não foi o caminho, desculpem,
Não foi o Cabral a pôr o pé na terra primeiro. Quem é que desceu num bote, numa barcaça ali, e chegou até a praia? Foi o Nicolau Coelho, com alguns homens, e entra em contato com os nativos. O contato se dá, isso aqui é muito importante, numa relação assimétrica. O que quer dizer isso? Não é de igual para igual, não é num equilíbrio, não. Os portugueses se colocam como superiores à civilização, tá? Em que os europeus pacíficos, mas impositivos, são retratados como superiores aos nativos. O que isso mostra? Uma quebra da objetividade. Por mais que ele tente ser imparcial, ele puxa a sardinha para o lado dos europeus. Ele é europeu. Vocês entenderam? Isso que é a visão europeia, eurocêntrica, cristã, mercantilista, enfim. Tá? Então, eles são retratados na carta como sendo superiores aos índios. Tem-se a troca de objetos para amenizar a dificuldade de comunicação. Né? Eu te dou um capuz, eu te dou uma manta, e os índios davam arco e flecha, e ali se estabeleceu, já que eles não conheciam a língua, né? Um contato amigável entre o europeu e o nativo, e o ameríndio. Bem, na sexta, ele vai assim, ó, como um diário, tá bem? É como se fosse um diário de bordo. A narrativa de viagens parece diário. Ele vai colocando dia a dia, as datas cronológicas. Na sexta-feira, 24 de abril, navegam até um porto seguro. Agora eles vão atracar mesmo, jogar âncoras. Por isso, buscaram um lugar seguro para ancorar. Como acharam um porto seguro, foram subindo uns 60 quilômetros, deram o nome de Porto Seguro, que é atual Porto Seguro, onde tem o famoso carnaval, né, as praias de Porto Seguro, destino turístico de muitos paulistas, cariocas, enfim, né? A badalada Porto Seguro, onde aportam. Ali, 2 jovens índios são levados a bordo até o capitão Mor. Quem era o maior capitão? Acima de todos, o Pedro Álvares Cabral. Estes descontraídos, e ignorando a hierarquia europeia, eles não conhecem hierarquia. O que é hierarquia, Djalma? Os superiores, quem é superior, quem é inferior, eu tenho que ter todo um protocolo de me curvar, eles não conhecem. Então, eles entraram totalmente descontraídos, né? Ignorando a hierarquia europeia, comunicavam-se com gestos interpretados por Caminha, segundo a visão mercantilista europeia, eurocêntrica. O que o Caminha interpretava dos gestos que os índios faziam? Aquilo que ele julgava que convinha interpretar. Ele não tinha certeza se o que os índios queriam dizer com gestos era de fato o que ele interpretava. Bem, o escrivão, que é o Caminha, entende os gestos dos nativos como indicação de haver metais preciosos na terra. Eles pegaram o colar do Cabral, que era de ouro, e apontavam para a terra. O que o Caminha interpretou? Que eles queriam dizer que ali tinha terra. Ou, na verdade, que eles queriam levar para eles aquele colar. Né? Então, olha, ele entende como indicação de haver metais preciosos na terra. Todavia, o próprio Caminha reconhece interpretar de acordo com o que lhe convém. Quando ele pensou, ele chegou a pensar, espera aí, eles querem levar o colar de ouro do Cabral para eles, com eles. Né? E aí ele conclui, isso não queríamos nós entender. É uma ironia. O que ele quer dizer? Se ele quisesse levar o colar de ouro, a gente não ia dar. Agora, se ele quisesse dizer que ali havia ouro, essa ideia é bem-vinda. Tá bem? Então, assim, o que ele vai interpretando de acordo com o que lhe convém. Mas ele próprio vai dizendo para o leitor, para Dom Manuel, que é o interlocutor com quem ele está falando, que ele está fazendo a interpretação de acordo com o que ele acha que deve ser. Como ele diz, isso não queríamos nós entender. Tá? Levar o colar de ouro com eles, junto com eles. Bom, vamos lá. Viu um deles umas contas de rosário brancas, terço. Acenou que lhes dessem, folgou muito com elas, achou bonito aquele terço, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as, enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro. Isto tomávamos nós assim, por assim o desejarmos. Vocês estão vendo? Ele próprio fala para o rei. A gente interpretou assim porque é assim que a gente queria interpretar.
Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não os queríamos nós entender, porque não lhes havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhes dera. Tá? Então, eles devolveram o rosário. Bom, quando ele fala aqui, não lhe havíamos de dar, com cuidado com essa forma do português lusitano e que não é usado no português do Brasil. Conforme não lhe havíamos de dar. Dar a eles, lhe, tá? A ele, lhe e o quê? O rosário. Tá? Bom, vamos lá. Ali mesmo, os índios dormem sem esconder suas vergonhas. Essa palavra ela é usada como um eufemismo, uma suavização de genitália. Eles não usavam cobertura na genitália, né? Então ficava tudo à mostra. E o Caminha chama a genitália de vergonhas. Bom, no sábado eles dormiram ali, tá? Ali mesmo na embarcação, tá? E com as vergonhas de fora. No sábado, 25 de abril, Caminha, Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e o degredado levaram à terra os dois índios que pernoitaram no Ananau. Aí o Caminha desce, em Porto Seguro. Os degredados, criminosos condenados à morte, eram levados nas esquadras para ficar. Aqui é o seguinte, um aspecto histórico. Vamos fazer um apêndice. Tá? O que foi dito aqui? Que alguns homens, né, um degredado, o Caminha, Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e um degredado, levaram à terra os dois índios. Tá? Djalma, o que são os degredados? Vocês sabem o que são, vocês já veem isso em história. Os degredados eram criminosos. Criminosos condenados à morte. Tá? Esses mais graves, um crime mais grave, eles tinham como ou a morte ou eles eram levados nas esquadras. Com que intenção? Se descobrissem uma nova terra, tomassem contato com um novo povo, eles é que ficariam ali até voltar uma caravela meses depois, para conhecer os costumes daqueles nativos. Nossa, mas isso é arriscado, eles podem ser mortos pelos nativos. Podem, mas eles escolhem ou a forca ou ficar no meio dos nativos de terras que eles se apoderavam, os portugueses. E eles optavam por essa segunda. Por quê? Porque ainda há uma chance de sobrevivência. Tá bem? Então vamos lá. Os degredados, criminosos condenados à morte, eram levados nas esquadras para ficarem por algum tempo entre os povos locais a fim de aprender seus costumes. Vale ressaltar que quando Cabral partiu, tá, lá na frente, ficaram aqui dois degredados, que já eram para ficar, e dois grumetes. O que são grumetes? Marinheiros rasos, de primeira ordem, né, rasos, que desertaram. Eles vendo as índias, acho que eles gostaram das índias, as praias, né, as frutas, eles gostaram, preferiam ficar aqui, esses grumetes, a ir nas embarcações. E o capitão nem percebeu, eles vieram escondidos, pegaram escondidos, fugiram. Então, na verdade, os 4 primeiros a ficar aqui, europeus, são 2 bandidos e 2 desertores. Eita, olha como começa tudo isso aqui, né? Então, vamos. Agora, nessa ida à Terra, dá-se o famoso episódio bem humorado do contato com as Índias nuas. Só que é muito famoso na carta, no qual Caminha faz trocadilho. O que é trocadilho? Jogo de palavras. Com a palavra vergonhas, genitárias, num irônico e ambíguo eufemismo. Olha, aqui você pode entender vergonha como o juízo, tem vergonha na cara, moleque, né? Olha o juízo, tenha juízo, e vergonha como genitália. Vamos lá? Ele brinca com esses dois sentidos. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças índias, bem moças e bem gentis. Olha, quando ele trata as índias como moças, ele já começa a dar um tom humorado, né? 3 moças ali, né? 3 gatinhas ali, tal, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas. Espáduas são ombros. As índias têm aquele cabelo corrido, preto, né? E suas vergonhas e suas genitálias das índias tão altas, tão cerradinhas, tão limpas as cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.
Olha que safado. Olha, isso aqui é muito famoso na carta. Olha o bom humor dele com o rei, está se dirigindo ao rei. Ah, Vossa Alteza, né? A genitália delas eram tão bonitinhas que a gente não tinha vergonha de olhar a vergonha delas. Ele brinca com a palavra. Só que é muito famoso. Tá? Bom, é claro que ele está quebrando a objetividade. E ele está colocando o eu, ele está colocando uma visão humorada, quebrando todo o protocolo de uma narrativa de viagem. E isso que é o bacana. É isso que imprime a esse texto, que não tem finalidade artística, algum aspecto original, diferente, criativo, que é típico do texto artístico literário. Tá bem? Então, vamos. No domingo 26 de abril, domingo de Pascuela. O que é Pascuela? O primeiro domingo depois da Páscoa. Lembram que o domingo anterior foi a Páscoa. O Brasil foi descoberto dia 22, numa quarta. E no domingo seguinte, o primeiro depois da Páscoa, Pascuela, eles realizaram a solene primeira missa. Foi a primeira missa no Brasil, celebrada pelo Frei Henrique Soares. Era um frei de Coimbra, foi levado na caravela. Da praia, os índios observavam todo o ritual. Acabada a missa, os nativos fizeram música, soprando chifres e conchas, dançando alegremente na areia. É como se aquele ritual, pensa o ritual, em latim, com incenso, o turíbulo, aquele objeto de prata, o Frei Henrique incensava o altar, ele cantava em latim, era tudo em latim, e os portugueses respondiam em latim, né? Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, né? Kyrie eleison, Kyrie eleison, quer dizer, tem piedade de nós, aquela língua toda solene, e os índios achando aquilo maravilhoso. Isso os estimulou a fazer a festa deles também, dançando, pulando, cantando com chifres e conchas ali na areia. Começa tudo como um carnaval. Vocês estão vendo? Uma mistura, né, na praia de Porto Seguro, na Bahia. Os capitães da frota discutiram e concordaram em mandar um dos navios a Portugal com a notícia da descoberta. Bem, Cabral tenta em vão conversar com um velho índio, com uma pedra no beiço furado, perguntando-lhe sobre ouro. O velho tirou a pedra dos lábios e tentou metê-la na boca do capitão, provocando o riso dos marinheiros. Então, imagina a cena, o Cabral tentando falar com o índio velho, e aqui no beiço ali tem uma pedra pendurada, vocês conhecem esse costume dos índios, né? E ele tentava, com gestos, falar com o velho índio. O que o índio fez? Tentou colocá-la na boca do Cabral. E é claro que os marinheiros ali riram. Tá? O jovem Diogo Dias, vendo aquela cena bem humorada, o Diogo Dias é irmão do Bartolomeu Dias, aquele que desbravou o Cabo das Tormentas, que era alegre e animado, juntou-se aos índios com um gaiteiro, um marinheiro que tocava gaita, dançando com entusiasmo e dando saltos mortais, que são os saltos reais que fala no texto. Tá? É o salto real, é o salto mortal. Ele dava pirueta, pirueta, e puxava os índios pelas mãos e dançava com os índios. E os índios adoraram, porque os índios são lúdicos. O que quer dizer lúdico? Eles adoram fantasia, brincadeira, aquela. Então, depois de toda aquela missa solene, em que os portugueses ajoelharam, tal, veio o quê? A quermesse. É meio como uma quermesse, né? É como se fosse o carnaval ali depois, né? Começou a estimular na missa e depois acabou num grande carnaval entre portugueses e índios. Eita, se eles caem mais para baixo, onde hoje é Ubatuba, ali tem os índios canibais, que comeram Frei Sardinha. É que eles deram sorte de cair na barriga. Vamos lá. Bom, para o enorme espanto dos nativos, Diogo Dias, irmão de Bartolomeu Dias, ganha a simpatia dos nativos. Ele fica o querido dos nativos. Caminha, admira o vigor dos nativos e os compara, desculpa, que é os, tá? Aos dos animais selvagens, mais fortes que os domesticados. Ah, esse povo é forte, hein? Olha que povo vigoroso, que corpos vigorosos, mais fortes que os europeus. Ele compara assim, é como se os europeus fossem animais domesticados e os índios eram animais selvagens, que, por serem selvagens, têm um aspecto positivo, são mais fortes fisicamente. Agora, eles precisam ser domesticados de acordo com a cultura europeia, né? A religião cristã, os hábitos portugueses, enfim. Então, olha aqui.
que em seguida vem a sugerir a domesticação dos nativos pelo cristianismo e pela aculturação. Ele vai percebendo como os índios são muito pacíficos, né? E, consequentemente, fácil de serem cristianizados, catequizados e amansados e colocados como mão de obra de Portugal, escravizados. Na segunda-feira, dia 27 de abril, Diogo Dias, o prefeito dos índios, vai com alguns homens até a tribo indígena, uma tribo. Apesar de hospitaleiros, olha que interessante, os índios não permitiram que os portugueses ali pernoitassem. Eles não aceitavam, eles eram muito arrepios à ideia dos portugueses dormirem ali. Não se sabe por quê. Bom, mas eles dormiam nas caravelas, sim, mas eles não permitiam que os portugueses dormissem lá na aldeia. Na terça-feira, 28 de abril, os portugueses cortam madeira para fazerem uma cruz, a fim de celebrarem outra missa, uma segunda missa. Os índios ficam encantados com as ferramentas de ferro usadas para cortar, o machado, enfim. Visto que no momento do encontro com os europeus, os índios tinham tecnologia equivalente à das populações pré-históricas do período neolítico. Eles eram muito atrasados em armas e ferramentas, portanto, facilmente escravizados e dominados. Tá? Diogo Dias, enfim, consegue pernoitar, deixa-me ver se eu não pulei, não, pernoitar na aldeia dos índios. Caminha, encanta-se com os pássaros locais, apresentando, isso aqui é muito importante, apresentando uma visão edênica. O que quer dizer edênica? Do Éden, do paraíso. Da terra, em relação à terra, e do nativo inocente de suas vergonhas, como Adão e Eva, ele fala isso. Eles andavam nus como se não tivessem vergonha, como se fossem inocentes, como se fossem Adão e Eva que ainda não tinham consciência do pecado. Diante daquela natureza tropical, paradisíaca, de paisagens exuberantes, de uma vegetação maravilhosa, de águas cristalinas, doces ali que corriam da serra, enfim, e daquele mar azul, eles acharam aquilo um paraíso, de pessoas todas nuas, sem maldade. Gente, isso não é só o caminho. Muitos cronistas que escreveram ao longo do território americano, assim que chegaram, mandavam essas cartas para a Europa. E foi o conjunto dessas cartas que começou a influenciar uma mentalidade europeia que começou a questionar a civilização. Começa com Montaigne, né? Então, vamos lá. A carta é um dos vários exemplos de como a exuberância do cenário e a saúde dos indígenas americanos marcaram profundamente a mentalidade europeia. Primeiro começa com o filósofo francês Montaigne, que vai relativizar a civilização. Ele fala, peraí, não é que eles são bárbaros, é que é a cultura deles. Começa a levar em conta que não há uma cultura superior à outra. E isso será a base para, daqui, mais 200 anos, tá? O Rousseau escrever a tese do Bom Selvagem, o iluminista. Ele pega os relatos dos europeus aqui, a ideia de Montaigne, de 1500 e tanto, e lá em 700 e tanto, ele cria a tese do bom selvagem. Tá? Todo homem nasce bom. O que corrompe o seu caráter? A civilização. O índio é puro, o selvagem é bom. Por quê? Porque ele não foi corrompido pela civilização. E ali desenvolve toda a tese do bom selvagem, influenciado nessas cartas. A do Caminho é uma delas. Vamos. Difundiram a ideia de que, distantes da civilização e em contato direto com a natureza, os nativos têm a felicidade que os habitantes do velho continente há muito não tinham mais. Bem, na quarta-feira, 29 de abril, os homens não vão à terra, pois preparam a nau que retornaria para dar notícia do descobrimento. Na quinta, 30 de abril, alguns portugueses descem para pegar lenha. Ajoelham-se diante da grande cruz a ser levantada, né, para celebrar a segunda missa, e são imitados pelos índios. O que comove Caminha e o leva a afirmar que, aspas, olha o que o Caminha fala, vendo os índios ajoelhados imitando os portugueses.
segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a católica cristã, a qual praza a nosso Senhor que os traga. Porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade, são pacíficos. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que eles quiserem dar. Qualquer doutrinação eles vão aceitar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons, nosso Senhor é Deus, tá? Que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. O que o Caminha quer dizer? Numa visão ainda um tanto teocêntrica medieval, na verdade, foi Deus quem quis que nós, com nossa força de homens, antropocentristas, chegássemos até aqui. Olha como Deus está acima da força do homem. Foi Deus quem quis que os portugueses aqui chegassem. Para quê? Para que nós topássemos com esses índios, esses nativos, e nós os salvássemos, levando-os, convertendo-os ao cristianismo. O índio, o Caminha os vê totalmente preparados para se tornarem cristãos. Note o embasamento para a tese do bom selvagem, que Rousseau futuramente fará, mas, ao mesmo tempo, o caráter resignado do nativo. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é bom, ele é pacífico, ele é ingênuo, por outro lado, ele é muito resignado. Ele foi aceitando tudo aquilo passivamente, sem questionar, segundo o Caminho. É o que nós estamos tendo a visão a partir do Caminho. Por quê? Ele é fácil de ser aculturado, dominado. O que fica mais explícito logo à frente. Olha o que o Caminha fala, aspas, neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos. Novamente, ao Diogo Dias, o gaiteiro, dançando, bailando, eles adoravam festas, eles eram como crianças que gostam de brincar. Eles não veem maldade, tá? Ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos, olha agora, que nós seus. Eita, olha isso aqui. O que fica subentendido? Eles são muito mais nossos amigos, Vossa Alteza, do que nós somos deles. Olha como já está sugerido que vão usar essa ingenuidade para dominá-los. E aí, depois, ouçam a música Índios, do Renato Russo, Legião Urbana, que ele fala, tem um trechinho que ele fala, ó, quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples, os índios, ingênuos, fosse visto como o mais importante. Né? Olha, até o Caminha admite que eles são tão bons que nós já não somos mais tão bons assim. Nós vamos manipulá-los como o mais importante. Mas nos deram espelhos, os europeus, e vimos o mundo doente. Pensa nisso. Qual é o mundo doente da dominação? Usar da simplicidade do índio e, através de espelhinhos, escambos e tal, doutriná-los e escravizá-los. E exterminá-los. Tá bem? Então, cuidado. Essa música, ela cabe muito para um vestibular fazer comparações. Vamos. Como se nota, por trás dos interesses de difusão do cristianismo estava também a ideologia mercantilista de amansar o nativo por meio da catequese e torná-los mão de obra escrava para o mercado, para a produção, né? Enfim, cana-de-açúcar, primeiro cortar o pau-brasil, né? Vão usá-los como mão de obra. Claro que não dará certo isso, mas houve o pensamento disso. Assim, depois de folgarem muito tempo na praia, os portugueses levaram 4 ou 5 índios para pernoitar nas embarcações, tratando-os sempre muito bem, de forma a amansá-los e a conquistar-lhes a plena confiança. Na sexta, 1º de maio, em procissão e acompanhados pelos índios, os índios acompanharam a cruz, os portugueses carregaram a cruz e a levantaram para a celebração da segunda missa e para definir a localização onde estariam os degredados que ficaram com os nativos, que ficariam com os nativos. Ou seja, eles vão levantar aquela cruz para celebrar a segunda missa. E por que decidiram fazer uma cruz tão alta, tão grande, grandiosa? Para verem da praia, quando retornarem. Eles vão voltar para a Europa e meses depois, quando retornarem, eles vão localizar
qual seria o local, né? Para localizar a região onde estão os degredados que vão ficar entre eles esses meses. E eles voltam depois, voltam e encontram os degredados. Consta outro cronista, tá, que eles não queriam ficar, não. Quando as caravelas partiram, imploravam para não ficar, para ir. Mas foram. E os dois grumetes fugiram, desertaram para ficar com as índias. Tá? Bom, a segunda missa foi celebrada com os índios imitando todos os gestos dos portugueses, o que comoveu Caminha. O que comoveu Caminha, desculpem, tem um E aqui, reiterar a ideia de torná-los cristãos e aos desejos de Sua Alteza. Ou seja, olha, tudo que nós fazemos, nós ajoelhamos, eles ajoelham, a gente levanta as mãos ao céu, eles também levantam. Ou seja, eles não questionam, eles vão aceitando tudo que nós fazemos, eles vão imitando. Portanto, mande vir padres para catequizá-los, porque eles vão ser feitos à vontade de Vossa Alteza. Tá bem? Tá. Terminada a celebração, Nicolau Coelho presenteou os nativos com crucifixos de estanho e correntinhas, levando os índios a levantar as mãos ao céu e a beijar a cruz. Pronto. Quando deu todos esses presentes a eles, eles levantaram a mão ao céu e beijaram a cruz. Estavam prontinhos para serem catequizados e dominados e doutrinados. Com esse gesto, sem saber que os nativos cultuavam Tupã, eles tinham uma crença. Né? Mas eles foram tão ingênuos, aceitando aquela imposição de uma nova crença, que através dela iriam exterminá-los, que eles esqueceram do seu Deus que eles já tinham, que era Tupã. O Caminha acha que eles não tinham, mas eles já tinham. Que é Tupã, Guaraci, Jaci, enfim. Tá? Sem saber que os nativos cultuavam Tupã, Caminha infere erroneamente que os índios não tinham nenhuma crença. Logo, se eles não têm nenhuma crença, pensa o Caminha, eles assimilarão facilmente o cristianismo. Entusiasmado, Caminha passa a descrever o potencial agrícola da terra, já que até o momento não tinham sinal de metais preciosos. Então, esse trecho é muito famoso. Eu acho que é o trecho mais antológico. Antológico quer dizer representativo da carne. Esta terra, Senhor, de ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã, muito plana e muito formosa. Olha, nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. O que isso pressupõe? Que ainda eles vão procurar, eles querem encontrar. O que eles mais querem são metais preciosos. Nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si, quer dizer, metais preciosos até agora não vimos, nem ferro, nem outro metal. Porém, olha o porém, a terra em si é de muitos bons ares. Quer dizer, clima bom, assim frios e temperados, como os de entre Doiro e Minho, rios de Portugal. Porque neste tempo e agora os achávamos como os de lá. Quer dizer, né? Até aqui parece que é tudo o clima como de lá. Bom, águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela, na terra, tudo por bem das águas que tem. Vejam bem, o que ele quer dizer o caminho? Metais preciosos e ferro ou qualquer outro metal, até agora nós não encontramos. Mas, porém, devido ao clima bom e as águas que são muitas, né, pode-se plantar. É o ditado popular, ó, que vocês conhecem como, vocês já ouviram falar. Nesta terra, tudo que se planta dá. E falam que está na carta de caminho. Está, mas não desse jeito. Ó, nesta terra, tudo que se planta dá. Está assim, ó, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. É ótima, é excelente, é impecável para a agricultura. Bom, porém, aí ele percebe que ele está falando demais da exploração econômica, ele desvia o rumo para colocar que a maior intenção de Portugal não é mercantilismo, é difundir o cristianismo. Será? Bom, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente, catequizá-los, torná-los cristãos. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
não é a semente do milho, do arroz, do feijão, da agricultura. É a semente da catequização do cristianismo. Bom, presta atenção agora, algo interessante. Note, no antológico excerto acima, trecho acima, o entrelaçamento das funções da linguagem. De Jacobson, vocês estudam em língua portuguesa. As funções, função referencial, função emotiva, função fática, lembra? Vamos lá. Tendo a intenção de informar, qual é a maior intenção desse gênero? Informar, é um texto informativo. Então, prevalece a função informativa ou referencial. Tá? Tendo a intenção de informar, prevalece a função informativa ou referencial. Ao encantar-se com a terra e com o nativo, acontece que o caminha fica encantado com o que ele vê. E ali ele vê o potencial para cristianizar aqueles homens e colocá-los até como pacíficos e à vontade de Vossa Alteza. Então, ele começa a deixar transparecer a emoção dele, ele quebra a objetividade referencial, informativa, e começa a colocar ali a função emotiva, percebida pela adjetivação, percebida pelos advérbios de intensidade, muito, 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 muito. Ó. Então, vejam, ao encantar-se com a terra, caminha e expõe a função emotiva, percebida pela adjetivação e outros termos, muito formosa, muitos bons ares, muitas infindas, graciosa, etc. Esse encantamento, mais tarde, veio a inspirar o ufanismo. O que é o ufanismo? O nacionalismo exagerado dos românticos, na idealização da cor local, da terra, do aspecto local e do índio, e o indianismo romântico. Os românticos, lá na frente, século XIX, 400 anos depois, eles vão pegar essas cartas da época do descobrimento, inclusive a do Caminha, para criar o herói romântico do índio, o indianismo. O Peri, José de Alencar, para criar o Peri, a Iracema, José de Alencar, o índio de Gonçalves Dias, e a natureza que eles descrevem nesses livros, nesses poemas. Eles pegam como fonte essas cartas para idealizar. Tá? Então, vamos lá. Outra função percebida é a função apelativa ou conativa, centrada no receptor. Lógico, porque toda carta tem o emissor e o receptor, né? O que vocês vão ter? Quem é o receptor? Na interlocução frequente com o receptor, que é o rei Dom Manuel, tratado protocolarmente, seguindo todos os protocolos do gênero, como Senhor ou Vossa Alteza. Enfim, toda vez que ele fala Senhor, Vossa Alteza, Senhor, né? Mande vir clérigos, olha a função apelativa conativa. Enfim, vem à tona a função poética da linguagem. No emprego conotativo, nesse trecho, da palavra fruto e semente, não como fruto e semente, está no sentido figurado, conotativo, como metáforas, da conversão do gentil ao cristianismo. E já o que é gentil? Nativo, índio, ameríndio, silvícola, tá? Então vamos lá. Muito embora essas metáforas sejam raras, para não comprometer a objetividade exigida pelo gênero carne. Então, hora ou outra, ele recorre à conotação, às metáforas que configuram a função poética, mas não é o que prevalece. Qual é a função da linguagem que prevalece na carta? Informativa referencial. Olha, isso é muito importante. Vocês sabem que os vestibulares costumam transitar pelas funções da linguagem. E esse gênero propicia muito. Antes de finalizar a carta, Caminha pede explicitamente ao rei para que liberte seu genro, Jorge Osório, que estava preso. Olha aqui com quem que a filha dele foi casar, gente. Que estava preso na ilha de São Tomé, sob a acusação de ter assaltado uma igreja e agredido o padre. Vocês estão vendo? A carta termina com uma troca de favores. Pronto. Faz favor, dá para dar uma ajeitada. Vocês estão vendo como tudo bem começa já querendo dominar o outro, vendo o quão bom ele é, mas impondo uma dominação, pedindo favores, uma troca de favores. Brasil brasileiro, hein? Isso é muito famoso da Carta de Caminha. O pedido veio a ser atendido após a morte do escrivão em Calicut. O rei decide perdoar.
Assim tem-se o fecho. Como ele fecha a carta? Beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro da vossa ilha de Veracruz. Achavam que fosse uma ilha. Hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, Peru, basicamente. Bom, vamos lá. Fechamos a carta. Escrita na transição entre as fases arcaica e moderna da língua portuguesa, porque com os Lusíadas nascerá o português moderno, a obra de Camões. Eu sempre falo isso para vocês, é a certidão de nascimento da língua moderna portuguesa. Mas os Lusíadas não foram escritos ainda, foi. Então, está numa transição entre o português arcaico e moderno. A carta traz a grafia arcaica. Você encontra muitos arcaísmos nela, com palavras cortadas. Isso é próprio do português arcaico. Conosco, não vem conosco, tudo junto, a cortada. A aglutinação, a junção de vocábulos e vogais duplicadas. Peraver, ó, em vez de para ver. Vocês estão vendo? Ó, peraver, ele aglutina, ele junta palavras e dobra a vogal E, para ver. Isso é forma arcaica, antiga. Cuidado que eles costumam pedir essa perfumaria também. Além de ser escrita na fonte, aspas, escrita processada. O que é a fonte? É o tipo de letra da época. Chamava escrita processada. Comum na época, ora arredondada, ora estendida e reduzida, às vezes cortada. Cortadinha a letra. Como está aqui, ó. Cheio de cococó, contorno, alongamento, cortes. Isso chama, olha, letra processada, escrita processada. Tá bem? Vamos. Eu estou falando da forma, a forma como a carta foi escrita, numa linguagem que ainda traz, numa língua que ainda traz arcaísmos. No que diz respeito ao estilo, ao plano da forma, como estilo, a carta não tem o caráter pessoal, porque não é uma carta pessoal, é uma carta protocolar. Ele está se dirigindo ao rei, é um documento. Então, ele não vai colocar intimidades, embora às vezes ele brinque, como das vergonhas das Índias. E isso que é o bacana, mas o que predomina é todo o protocolo. Bom, pois se trata de um gênero textual protocolar, uma narrativa de viagem, no qual prevalece, né, ou no gênero, o estilo de diário de bordo, daí as datas, a concisão, não pode ficar se estendendo demais, um caráter enxuto. Tanto que a carta tem o quê? 14 linhas, dependendo, né? Não é tão longa. E a objetividade na narração da viagem e na descrição da fauna, flora, clima, relevo, nativos e potencial econômico da terra descoberta. Tudo isso eu já falei. O que prevalece é a objetividade, embora em alguns momentos ele acabe quebrando essa objetividade. Todavia, caminha com muito talento, emprega a vivacidade das descrições, a riqueza de detalhes e um ritmo sugestivo por meio da gradação, crescente e decrescente. O que é gradação? É uma sequência de palavras que intensifica uma ideia. Ela pode ser crescente, quando são palavras que sugerem aumento, óbvio, e decrescente, diminuição. Olha, vocês vão entender. É uma sequência intensificadora. Ele fala, indo os navios pequenos diante, olha a gradação crescente. Aliás, por decrescente, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braços, até meia légua. É uma gradação aí decrescente, ó, ele vai 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, e depois ele faz a crescente também. Mas ele, olha que ritmo bacana que ele vai escrevendo. E a carta não fica enfadonha, ela tem estilo, tá? Indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braços até meia légua, onde todos lançamos âncoras em frente à boca. É gostoso ler a carta. Tá. A objetividade predominante na carta, às vezes, é deixada de lado com o emprego de raras metáforas, eu já falei disso, e trocadilhos humorados e irônicos, como com a palavra vergonha, abrindo ambiguidade intencional, genitálias e juízo. Já falei disso. Outro aspecto importante do estilo é a utilização das comparações. Ele compara muito, sempre fazendo o paralelo entre as culturas nativa, para ele vista como primitiva, atrasada,
e a europeia tomada como civilizatória e superior. Já falei isso. É a relação assimétrica, o europeu se colocando como superior ao índio. Confirmando a visão eurocêntrica, não julguem esses escritores. É um contexto. Tá? Era assim, a coisa era assim. Eles estão, e não são os índios que estão dominando a África, a Ásia, a Europa. É o inverso. Então, gente, é até natural que eles pensassem assim. Eu não estou dizendo que são bonzinhos. Olha como a minha visão é crítica. Eu estou só dizendo, eles são frutos de uma época. Não é só o Caminha que pensava assim. Confirmando a visão eurocêntrica da época, também compartilhada por Camões, nos Lusíadas. Olha essa estrofe da Proposição dos Lusíadas, que é um autor da época ali. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, que foram expandindo a fé. O que é a fé? O cristianismo, o império, Portugal, lusitano, e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Olha como ele qualifica as terras da África e da Ásia, e também, óbvio, da América aqui, o Brasil. Viciosas. O que quer dizer viciosas? Pagãs, não civilizadas, que não são ainda dominadas pela Europa, entendeu? É que aqui ele está retratando a viagem de Vasco da Gama às Índias, que foi em 1480, antes do descobrimento. O Camões, quando está escrevendo os Lusíadas, ele já sabe que o Brasil está lá. Ele escreve os Lusíadas em 1550, ele publica 1550, então já sabe do Brasil. O que eu quero dizer é que o tema dos Lusíadas não é o Brasil. É a conquista da África e da Ásia pela viagem de Vasco da Gama. Então, quando ele fala terras viciosas, pagãs, bárbaras, né, não civilizadas, aqui no poema a África e a Ásia, mas ele subentende também o que não é Europa, o Brasil. Era normal isso, não era só o Caminha que tinha essa visão eurocêntrica. Bom, agora nós vamos a algo muito importante, que poucos materiais estão abordando e vai haver isso. Os diálogos intertextuais com a carta. Alguma coisa eu já falei. Já no século XVI, na mesma época do Caminha, do Camões e tal, o filósofo francês Montaigne, em seus ensaios, a obra dele Ensaios, não via como selvageria o canibalismo de nativos brasileiros. Já que, olha o que ele fala, aspas, não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação, que era o Brasil, viu? Quando retratam o canibalismo ali no Ubatuba tal, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é seu costume. Entendeu? O europeu acha aquilo uma barbárie porque não é o costume dele comer carne humana, mas para o índio é. Olha como Montaigne já começa a relativizar a visão de superior e primitivo, civilizado e primitivo. Essa relativização do que é barbárie ou civilização foi retomada no século XVIII, com o filósofo iluminista Rousseau, em sua tese do Bom Selvagem, baseada nos cronistas europeus que estiveram entre os armênios. Já falei disso. Posteriormente, românticos do século XIX e modernistas do século XX buscaram na Carta de Caminha a fonte de reflexões sobre a identidade nacional. Bom, os românticos, impulsionados pela recém-proclamada independência, o Brasil tinha proclamado sua independência. Qual o sentimento que nascia? Nacionalismo. Eles querem construir a identidade nacional, então eles vão idealizar a pátria, já que está coincidindo com a difusão do estilo romântico, que tinha como característica idealizar. Bom, viram no encantamento de Caminha diante da exuberância da terra e da ingenuidade dos nativos a base para a idealização do espaço na paisagem, nas narrativas, nas ficções, nos poemas e do índio como herói, que é o chamado indianismo. Isso eu já falei. O José de Alencar, para escrever o Birajara, Iracema, o Guarani, e para criar todo aquele cenário tropical, ele se baseia na carta, inclusive de Caminha. O Gonçalves Dias também na sua poesia. Sempre idealizando, numa visão mais idealizante. Embora Gonçalves Dias, presta atenção, embora Gonçalves Dias, no Canto do Piaga,
ele coloca ali o índio sendo exterminado pelo homem branco. Cuidado com isso, tá? E o José de Alencar, em Iracema, a morte da Índia subentende o fim da cultura indígena e a supremacia da cultura europeia. Mas, no geral, eles pegam para idealizar os índios. No século XX, os modernistas brasileiros parodiaram a carta. E, através do humor, que é uma intertextualidade satírica, uma paródia é sempre uma intertextualidade, porque ela pega um texto já existente e dá sua visão, mas tem que ser, para ser paródia, crítica com humor, sátira. Criticaram a aculturação europeia imposta ao índio. Os modernistas vão pegar não para idealizar, para criticar. Os românticos pegam a carta para idealizar, geralmente idealizar, e às vezes subentender a supremacia da cultura europeia. Mas até os românticos, na sua grande maioria, veem como irreversível isso. Tinha que ser assim mesmo. Embora a cultura indígena fosse bonita, tinha que prevalecer a europeia. Já os modernistas, não. Eles não acham isso. Eles discordam disso. Tá? Em Macunaíma, Mário de Andrade faz uma carta de caminho às avessas, no capítulo Cartas e Caminhadas, já que aí, nesse capítulo, é o primitivo Macunaíma. Ele sai do Mato Virgem, chega a São Paulo, e ele faz uma carta para as Índias e Caminhadas, lá da floresta, num português extremamente culto, clássico. Ele fica encantado com a cultura do branco. Ele fica encantado com a língua da elite e escreve uma carta para as encaminhadas. Mas, já, elas não vão saber ler. A carta é só um pretexto para ele exercitar a sua assimilação da cultura europeia. Como os índios, que não questionaram nada, acharam tudo bonito e foram assimilando. Presta atenção nisso. Tá? E só que é o contrário. Na Carta do Caminha, é o europeu descrevendo o primitivo, vamos falar assim. Na Carta para as Encaminhadas, é o primitivo descrevendo a civilização. Entendendo? Na Carta de Caminha, é a civilização descrevendo o primitivo. Na Carta das Encaminhadas, é o primitivo descrevendo a civilização. São Paulo. Isso é importante. Tá? Se a Unicamp quiser fazer essa relação, ela fará, porque tem um prato cheio. Bom, descrita, e essa carta, ela é feita, ela é descrita a cidade em português classicizante, extremamente clássico, culto, erudito, que o Macunaíma achou lindo e escreveu, mas cheio de desvios. Ele vai cometendo equívocos ao longo da carta. Por exemplo, ele fala plagas. Plagas é o termo erudito de terras, culto de terras, mas ele fala terras hospitalares, em vez de terras hospitaleiras. Ele errou, não é hospitalares, é hospitaleira. E, em vez de falar versículos da Bíblia, ele fala testículos da Bíblia. O que isso sugere? Que o brasileiro, já desde o índio, querendo assimilar a cultura da civilização, não questionou, se deu mal, cometeu equívocos, sugerindo a sofrível consequência da aculturação. Cuidado com isso. O Murilo Mendes, outro poeta, esse da segunda fase modernista, parodia a carta, já ressaltando a intenção de explorar a terra economicamente. Olha, aspas, a terra é muito graciosa. Olha a intertextualidade com a carta. Ele transforma em versinho, ó, e mantendo a linguagem da carta. Tão fértil eu nunca vi, diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Cruzados é dinheiro, moeda. Não vai faltar moeda. Explorando essa terra, levando tudo daqui, nós vamos ficar ricos, Senhor. O que difere da Carta de Caminha é que na Carta de Caminha até ali não encontraram ouro, né? Aqui ele fala que encontrou. O que o Murilo Mendes quer dizer? Que foi um começo a Carta de Caminha. A partir daí, vão levar todo o ouro do Brasil, Minas Gerais, mais para frente, enfim, é o início do processo de exploração. Vocês estão vendo como os modernistas, eles, ao contrário dos românticos, eles vão numa visão crítica.
No entanto, é Oswald de Andrade, autor da primeira fase, quem mais parodiou a carta no livro Pau-Brasil dele, e numa atitude iconoclasta. O que é iconoclasta? Que desconstrói, que destrói o que é estabelecido, os valores estabelecidos. A destruição dos valores desconstruiu a civilização europeia. Ele faz um diálogo com a carta para desconstruir a ideia de que a Europa é superior à civilização europeia. Vamos. Oswald, no livro Pau-Brasil, recorre ao ready-made. O que quer dizer ready-made? Já pronto. Que é típico do processo criativo do dadaísta, que é uma das vanguardas europeias. Versificando trechos literais da carta escrita em prosa. Então, é assim. Ele pega a carta ready-made, já pronto. Ele pega essa carta, que é em prosa, e põe em versinhos, trechos dela. Versinho. Pega já pronto e põe em versinho. O que é prosa, ele vira verso. E ele dá um título que subverte o sentido normal da carta. Como o dadaísmo, o Marcel Duchamp, ó, ele pega o mictório e dá o título à fonte. Já pega pronto, ready-made, está lá. Não tem que fabricar nada. E dá um título que não é mitório, é a fonte. Essa técnica que o Oswald usa no Pau-Brasil para parodiar a carta de Caminha é a mesma do dadaísmo. É de vanguarda. Tá? Então, vamos lá. Atribuindo títulos que subvertem o sentido original, como fez Marcel Duchamp em A Fonte ao expor o mictório. Está aqui, ó, 1917. Tá? Vamos. No título da sequência, Pero Vaz Caminha, é assim que o Oswald abre a parte do Pau-Brasil, do livro Pau-Brasil. Pero Vaz Caminha. E ali vem vários poeminhas que eu vou pôr aqui, que parodiam a carta. Só que ele não dá o título, cuidado, Pero Vaz te Caminha. Ele põe Pero Vaz Caminha. O que isso sugere? Ele dá outro sentido à caminha. Como se fosse, ó, ao retirar a preposição de, sugere o itinerário. O que é itinerário? O caminho do europeu na busca da exploração do nativo e da terra. O Pero Vaz caminha pela exploração que vai começar. Iniciar e ter o seu caminho, o seu trajeto. Nesse itinerário, nesse caminho, houve uma descoberta. Olha como o título do primeiro poema não é O Descobrimento, é A Descoberta. E qual a diferença? Descoberta é como uma invenção, uma coisa que não existia e passa a ter. O descobrimento é como achamento, como está na carta. É algo que eles já sabiam que existia. Uma ilha, iam encontrar uma ilha, um mar imenso. E eles acharam, eles descobriram o que eles já procuravam. Isso é descobrimento. Eles já sabiam que encontrar, não sabiam quando. Já a descoberta é algo inusitado, você não esperava encontrar. Mas eles esperavam encontrar uma ilha, mas não esperavam encontrar aquele povo pronto para ser explorado. Eles não esperavam encontrar uma terra tão propícia a enriquecer Portugal. Daí a descoberta, não o descobrimento. Eles viram além de uma ilha. O Brasil foi além de uma ilha para eles. Foi uma descoberta aqui. Tá? E não então, e não descobrimento, já que descoberta refere-se a encontrar algo que não se esperava encontrar. Um povo e local prontos para serem explorados. A descoberta. Olha, ele pega o que é em prosa e põe em versinho. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa, topamos aves, andando vista de terra. Pronto. Vai começar o itinerário. A terra, agora, ó, aí vem outro poeminha. Dessa forma, no texto Os Selvagens, o segundo, sugere-se que os selvagens, cuidado, o título subverte o sentido normal. Qual o sentido que o Caminha deu? Os selvagens, os índios, os nativos. Aqui se subverte, os selvagens são os europeus. Você pode entender os índios como selvagens, mas os que habitam a selva, não selvagens no sentido ruim da palavra, selvageria. Nesse sentido ruim, são os europeus. Vamos lá. No sentido pejorativo do termo, foram os europeus, os selvagens, já que a galinha, ave desconhecida dos nativos, simboliza o início do escândalo, como instrumento de escravidão. Eu te dou uma galinha, você trabalha para mim.
Os selvagens, ó, ele pega um trechinho da carta e põe em verso. Mostraram-lhes uma galinha. Para aqueles dois que foram a Carabela, quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. O que isso sugere? Leva a galinha, em troca você faz algo para mim. Começou a explorar a ingenuidade, os selvagens. Quem são os selvagens? Os europeus. Entendam assim. Por quê? Porque exploraram os índios. A dança de Diogo Dias, com os índios, também é outro poeminha da sequência. Ó. Como um irônico encontro cordial, visando a europeização. Olha o título que ele dá, o primeiro chá. Vou voltar. Mas eles não tomaram chá, isso é irônico. Chá é bebida europeia. É o chá das 5, o hábito começou com os britânicos. Olha como ele quer dizer o quê? O Diogo Dias, com a dança, começou um processo de fazer média com o índio, a fim de, com chazinho, festinha, explorar. Tá vendo? Ele dá o título primeiro chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. Ah, e os índios adoraram. E através disso, eles vão explorar os índios. Também as índias como objeto de satisfação sexual. Aí, gente, é aquele trecho que vocês viram. Numa referência às prostitutas que circulam nas gares. Em francês, gare, né? Mas aqui, aportuguesando, nas gares. Plataformas de embarque de trem. Gare, que vem do francês gare, é galicismo. O que é galicismo? É uma palavra francesa, é um vocábulo francês. O que quer dizer gare? Em português, gare. Plataforma de embarque de estação ferroviária. Presta atenção. Olha, ele pega o trecho da carta, que é em prosa, e põe em verso. Pega pronto, ready-made, e põe em versinho. E dá um título que subverte o sentido normal. As meninas da Gare, quem é que fica em estação de ônibus, trem, rodando bolsinha? As prostitutas. Olha, as meninas da Gare eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ele pega esse trecho e sugere o quê? Que já começou a exploração também sexual das índias, assédios, enfim, tudo que vocês vão ver ao longo da história do Brasil. Dominação, apropriação e assim vai. Bom, agora fechando, são esses os poemas da série Pero Vaz Caminha do livro Pau Brasil. No que diz respeito à pintura, o romântico Victor Meirelles, em 1860, em pleno romantismo, em estilo acadêmico, não é vanguarda, é acadêmico, mantém-se fiel à carta e à visão idealizada do colonizador, vendo a cultura europeia como um bem, algo bom na formação da nacionalidade. Olha como ele é mais fiel à carta. O que é que está... Lembram? Como interpretar pintura? Moçada, olha, o que é que está em destaque? A cruz. A luminosidade da tela vem nela. Vocês estão vendo que ao redor, periféricos, à margem, estão os índios maravilhados com o ritual. É como se o pintor dissesse, tá, eles podem ter até cultura bonita, os índios, mas o que tem que prevalecer para o bem de todos é o europeu. Assim é o romântico, ele idealiza o processo. Tá. E o modernista? Não. Olha como, na forma como é pintado, já não é acadêmico como é aqui, é mais estilizado, é vanguarda. Ó, as figuras são linhas retas, né? Eles não, os pés são muito grandes, vocês estão vendo? Olha as expressões, lembra o expressionismo. Olha a cara desse índiozinho. Está espantado, eles estão espantados, com medo. O que o Portinari faz? Uma visão crítica. Não é bem como o Caminha falou, não. O índio é que o Caminha impôs ali a sua visão. Aqui o Portinari vai fazer a sua interpretação de como os índios deveriam ter ficado com as consequências que aquilo trouxe. Espantados, desolados, olha, eles estão morrendo de medo, é a consequência. Ó. É mais crítico. Por meio da estilização das vanguardas, coloca o europeu como ameaçador para os nativos, e estes, ausentes da primeira missa, alertando para a cerimônia cristã como elemento de escravidão do índio.
calma. Aqui é o momento da chegada das caravelas e aqui a missa. Vamos lá. Você tem também, ó, montanhas estilizadas, não aparece a cruz, ela fica só sugerida, como que sugerindo que Cristo não participaria disso. Ah, mas tem a cruz de Cristo lá atrás. Tem. Como em nome de uma ironia, em nome de Cristo vão fazer atrocidades. Tanto que o índio não está presente. Isso é o mais importante, você não vê o índio aqui. É como se o Cândido Portinari quisesse dizer o índio não deveria ter participado disso. Porque através do cristianismo, que é algo bom, fizeram algo ruim. Entender? É isso. Guardem. Os modernistas vão ter sempre uma visão, como que eu vou dizer? Uma visão crítica do processo. Tá bem, moçada? Pronto, fechamos. A carta de Peru Vaz e Caminha, exigida pela Unicamp. Até a próxima aula. Até mais.